Gênesis capítulo 4, versículo 1. Nessa noite eu quero falar sobre a palavra de Deus e a responsabilidade humana. Amém? Versículo 1, nós vamos ler até o versículo de número 11. Estou um pouquinho rouco porque essa semana eu fui inventar de ir no cinema e lá estava gelado demais a conta. E aí, esse período, a bronquite dá uma atacadinha. Mas, em nome de Jesus, vocês estão me ouvindo direitinho? Amém, então. Diz assim a palavra de Deus, Gênesis, versículo 1 aqui do capítulo 4. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim, e disse: alcancei do Senhor um varão. E teve mais a seu irmão Abel, e Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu que ao cabo dos dias, que Caim trouxe o fruto da terra, uma oferta ao Senhor, Abel trouxe também dos seus primogênitos, das suas ovelhas, da sua gordura, e atentou o Senhor para a oferta de Abel e atentou-se para o Senhor e para a sua oferta. E atentou-se o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não se atentou. E irou-se, e Caim fortemente descaiu-lhe o semblante. E o Senhor disse a Caim: por que tiraste? Por que descaiu o teu semblante? Se bem fizerdes, não haverá aceitação para ti. E se não fizeres o bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o teu desejo, e sobre ele dominarás. E falou Caim para seu irmão Abel. Sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra seu irmão Abel e o matou. E disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? E ele disse: não sei, sou eu o guardador do meu irmão? E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Agora maldito és desde a terra, que abriu a sua boca para receber da sua mão o sangue do teu irmão. Amém? Vamos ler somente até aqui. Senhor Jesus, eu te dou graças por tudo, por cada vida que está aqui presente, por quem está nos assistindo, ainda que seja posterior, que essa palavra possa estar edificando a tua igreja, nos fortalecendo, para que não venhamos cair em nenhum engano, em nenhuma cilada, mas sendo fortificados em ti, perseverando na fé, brilhando o caminho que o Senhor tem, fazendo a tua vontade, até o grande dia em que receberemos a coroa de justiça, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Gente, vamos lá. Eu sei que cada pessoa que está aqui, nos assistindo, quem está aqui, quem está nos assistindo, tem um senso comum que você tem responsabilidades, tanto para consigo, como para com a sua família, e como para com terceiros. Se você trabalha, você é um CLT, por exemplo, você tem uma jornada que tem que cumprir. Eu não tenho. Se a sua jornada de trabalho, no seu contrato de trabalho, começa ali às 8 horas da manhã, e se estende até às 17 ou até às 18, com um intervalo ali para você comer, você tem que cumprir aquela jornada, é uma responsabilidade. Caso você falte, você chega lá, ao invés de 8, chega a 10, ou então falta, chega no outro dia, o seu patrão vai perguntar: você trouxe atestado? O que aconteceu? Não tenho atestado não. Eu assisti filme, assisti série, descobri uma série no Netflix, empolguei e não queria parar de assistir. Quando eu vi, era 5 horas da manhã, não consegui levantar no outro dia. Ele fala: pois bem, então está aqui uma advertência. E se
continuar, vai dar uma suspensão, dependendo, tem uma justa causa. Você que é pai, você que é mãe, você tem uma responsabilidade. Opa, agora que virei pai, agora que virei mãe, eu tenho que tratar os meus filhos. Eu tenho que cuidar dos estudos, eu tenho que cuidar da saúde, tenho que cuidar da vestimenta, eu tenho que cuidar da alimentação. Você que é casado, você tem responsabilidade. Você está ali, de repente, não, eu vou viajar lá para o Uruguai, eu vou já para o Japão, mas não vou avisar meu cônjuge. Não é assim? Você tem um dever, você tem uma responsabilidade. Você tem uma responsabilidade para consigo. Espera um pouquinho. Eu estou tendo muito problema de saúde. Espera um pouquinho. Eu estou fraco, estou caindo, eu tenho que ir no médico. Espera um pouquinho, eu estou vendo que eu estou com muito sono, eu preciso de dormir. Eu estou com fome, eu preciso de comer. Eu estou morrendo de sede, eu preciso beber água. Você tem responsabilidades com este mundo físico. E isso também se aplica à nossa vida espiritual. É engraçado que muitos colocam a responsabilidade do mundo espiritual, da sua vida para com Deus, com a sua vida, no sentido de relacionamento, com algo que é sobrenatural, somente para Deus, ou seja, Deus tem que cuidar, Ele que zela por mim, e tudo bem, não me preocupo mais com nada. Ou então, Ele outorga isso, Ele passa isso para terceiros. É o pastor que tem que orar, é o meu líder que tem que saber o que está acontecendo com a minha vida. Eu falo isso porque tem pessoas, já chegou um testemunho em mim, testemunho não, uma conversa, que uma determinada pessoa saiu da igreja, se enfraqueceu, não está em igreja nenhuma, e a desculpa foi o seguinte: eu estava passando por problemas, eu não contei para ninguém, mas ninguém também me perguntou se eu estava passando por um problema. Mas a pessoa vem para a igreja, na hora do louvor ela canta, na hora da oração ela ora, assiste o culto e vai embora. E de repente a gente tem que perguntar: meu irmão, você está passando algum problema com seu filho? Você está passando algum problema com a sua esposa? Está passando com algum problema no seu casamento, no seu trabalho? Está depressivo? Está com ansiedade? Vem, procura ajuda. Ou seja, a pessoa, ele não quer ter uma responsabilidade, uma consciência para com as coisas que são de Deus, as coisas que são do reino de Deus. Nós não somos robôs. Ainda que tem muitas pessoas que falam: ó, não existe o livre-arbítrio, Deus tudo já determinou. E aí pega uma passagem lá, os seus dias estão determinados. E dá a impressão que Deus escreveu até os seus pecados. Já vi isso acontecer. Pregadores falar uma bobagem dessa, que é uma blasfêmia. Isso não existe, não tem base bíblica. E até o texto que fala: os teus dias estão determinados, o sentido ali não é que Deus escreveu até os seus pecados. É que Ele diz o seguinte: os teus dias já estão contados, é o seu dia que você vai morrer. Está entendendo? Deus, Ele é soberano. Deus tem coisas que Ele determinou. Nós sabemos que se você pegar a Bíblia, Jesus vence no final. Que Ele retorna, Ele governa. Satanás é destruído, é jogado no lago de fogo, Ele enxuga dos nossos olhos todas as lágrimas, a morte será vencida, o inferno é também lançado no lago de fogo. Nós sabemos disso, isso está determinado. É algo profético. Deus é soberano, Ele disse: haja luz, e houve luz. Ele quis a luz, Ele quis a lua, Ele quis o sol, Ele quis criar a terra, Ele quis criar os seres viventes, Ele quis criar o ser humano. Ele não pediu conselho se devo ou se não devo, Ele fez. E Ele nos trouxe aqui para a terra, Ele nos criou conforme a sua imagem e a sua semelhança, e sobre o ser humano Ele deu o governo da terra. Ou seja, Ele nos deu uma responsabilidade, e a responsabilidade nossa está ligada com a palavra de Deus. Amém? Ainda que eu falei aqui no começo, na introdução,
de responsabilidade com a sua família, com o seu patrão e tudo mais, a nossa maior preocupação, a nossa maior responsabilidade é com as coisas de Deus. E as coisas de Deus, aqui no nosso mundo, que é terreno, estão atrelados ao Espírito, mas o Espírito, as coisas sobrenaturais, estão nos reveladas pela palavra de Deus. E Deus nos dá os comandos, e Deus nos dá a direção, Deus nos dá o caminho. E no começo, nós vamos dar o caminho para o ser humano. Só que o ser humano cai. E nós vemos que a partir dali, o ser humano vai se distanciando da vontade de Deus para viver a sua vontade. A partir do momento que nós fechamos o nosso coração para a palavra de Deus, nós criamos para nós então um preceito perigoso, que é sofrer as consequências de nos afastar da vontade de Deus na nossa vida. Deus tem a sua vontade, Deus tem o seu projeto, Deus tem a sua natureza, e Ele quer aplicar a sua natureza a nós, mas os nossos ouvidos espirituais têm que ter a responsabilidade, têm que ter a consciência que o que Deus tem para nós é melhor do que nós temos para nós mesmos. Amém? O cristão, ele é aquele que segue a Cristo, e o exemplo que Cristo nos deixou foi o seguinte: mesmo eu sendo algo, eu quis obedecer o propósito de Deus. Mesmo sendo em forma de Deus, a Bíblia diz que ele se colocou na posição de servo para cumprir a missão, na qual era a vontade de Deus, ser o cordeiro que tira o pecado do mundo. E a vida cristã não está ligada com o gênio da lâmpada, sendo Deus aquele que vai realizar todos os seus desejos, porque se Ele tem que realizar todos os seus desejos para você o servir, Ele não é o seu Deus, você é o Deus dele, você é o Senhor dele. Deus é Deus porque nós o servimos. É por isso que na oração do Pai Nosso, nós não dizemos seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. Às vezes a vontade de Deus não é a nossa vontade, porque a nossa vontade, ainda neste período, ainda nessa terra, está ligada com a nossa natureza caída. E aqui nós vemos nesse texto que nós lemos no início, este exemplo, porque Adão e Eva, quando concebem os seus filhos, veja, eles tiveram vários filhos, não apenas Caim e Abel, mas aqui dá destaque, a Bíblia dá destaque para esses dois irmãos. Eles já nascem de uma natureza caída, eles não nascem no jardim do Éden, eles não nascem anteriormente à queda, eles nascem pós-queda. E aqui a Bíblia fala o seguinte, que chegou um determinado momento, que esses irmãos quiseram oferecer a Deus um sacrifício, uma oferta. Caim trouxe dos frutos da terra, e Abel trouxe ali das suas ovelhas, dos seus primeiros, dos primogênitos, dos mais fortes, o seu sacrifício. E a Bíblia diz que Deus se agradou da oferta de Abel, porque viu em Abel uma revelação. Ele está vendo que Adão lá no começo, quando viu que estava nu, quando saiu da minha presença, não escutou a minha voz, descumpriu o que eu tinha falado. Ele tentou trazer dos frutos da terra para ele, só que eu matei o animal e os cobri com peles de animais. Abel teve a revelação, por isso eu me agradei da oferta de Abel. Caim está seguindo os passos da natureza caída do pai dele. E aí, a Bíblia diz que quando isso acontece, quando Deus diz, me agrado da oferta de Abel em vez da de Caim, o semblante de Caim muda. Eu acho muito interessante isso.
O semblante dele muda, queridos. A pessoa, quando está fora da palavra de Deus, quando ele não está andando em direção àquilo que Deus tem para ele, até o semblante dele muda. Não é verdade? Eu lembro quando as pessoas começam a passar pelo encontro, principalmente há um tempo atrás, quando teve uma explosão, as pessoas vinham pelo encontro, e quando chegava na igreja, às vezes aquela pessoa de cara fechada sorria, aquela pessoa que tinha vergonha passava a mão no microfone e começava a falar. Eu fui mudado. Eu tinha vergonha de pegar no microfone, por exemplo. Eu jamais ia pregar, nem de pregação eu gostava, e de repente a minha vida foi transformada. O meu semblante, a minha vida mudou. A pessoa fica mais leve, ele foi transformado, ele se alegra. A pessoa vai para uma conferência, vai para um lugar, às vezes está triste, está cabisbaixo, e vem ali a palavra de Deus, vem aquela unção, vem aquela presença, e aquela pessoa que chegou ali triste, de repente está saltando de alegria. Mas a pessoa, quando está afastada do propósito, até o semblante dele muda. Algo muda. E nós vemos aqui que ele mudou o semblante de Caim. E Deus fala para ele: por que tiraste? Porque eu estou vendo que o seu semblante descaiu. Queridos, Deus é soberano e Ele sabe todas as coisas, mas Ele quer interagir conosco nas nossas limitações. Está me entendendo? Às vezes parece muito simples, mas Deus vai falar na nossa linguagem. E Ele diz: ó, estou vendo que você cirou, o seu semblante está descaído, está na cara que você não está bem. E Deus sabe o que estava no coração dele. E é por isso que no versículo 7, ele diz: se fizer bem, não haverá para você aceitação. Ou seja, você entendeu? Você estava seguindo o exemplo do seu pai, que estava se escondendo de mim. Você não entendeu a revelação do que eu fiz para eles, não? Com o sacrifício, Abel pegou, segue os princípios de Abel, mas não. Eu queria ser o primeiro, eu queria estar na frente, eu tive ciúmes, eu queria ser o melhor. E ao invés dele se humilhar, o que ele prefere? Eu vou acabar com a árvore frutífera. Ao invés dele se arrepender, ele quer prosseguir. E queridos, a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. E a Bíblia diz aqui, Deus falando para ele: se fizerdes bem, se não fizeres o bem, o pecado jaz à porta, para ti será o seu desejo, e ele vai te dominar. Deus deu a dica, ó, se você continuar com isso que está no seu coração, mais cedo ou mais tarde, vai acontecer um problema que vai dominar a sua história. Só que aí no versículo de número 8 ele continua. Caim, ao invés de dar ouvidos à palavra de Deus, ao invés de dar ouvidos ao recado, ao conselho de Deus, o que ele faz? Eu vou andar pelo meu próprio conselho, eu vou andar pelo meu próprio desejo, eu vou andar segundo aquilo que está no meu coração, e não segundo aquilo que está no coração de Deus, porque o meu coração clama por vingança, o meu coração está cheio de ódio. E aí ele chama o irmão dele para o campo, e ali mata Abel. E depois que ele mata o seu irmão, a Bíblia diz que Deus vai até ele e fala: Caim, onde está o teu irmão? E aí, de uma maneira sarcástica, irônica e desrespeitosa, ele fala: não sei, por acaso eu sou guardião do meu irmão? Olha que petulância, olha que coração amargurado e duro. E aí Deus fala: o que você fez? Porque o sangue do teu irmão que você matou caiu na terra, a terra abriu a boca e o sangue dele tem clamado. É por isso que Jesus, quando ele está dando uma dura lá nos fariseus, nos doutores da lei, fala: ó, desde o sangue de Abel vai ser requerido de vocês. Ou seja, Abel era um profeta, está clamando o sangue deste justo. Querido, saiba que qualquer justo, qualquer inocente que é morto, o sangue dele tem clamado. Está me entendendo?
É por isso que temos que ficar muito ligados com os abortos, com as crianças que estão sendo mortas. Queridos de Deus, nada. Às vezes nós ficamos pensando, porque Deus deixou isso acontecer com o inocente? Foi estuprada aquela criança, foi morta, alguém foi lá, fez o mal, uma criança de 2, 4, 5, 6 anos. Queridos, o homem pode se esconder do homem, mas de Deus jamais. Deus é justo e Ele sabe retribuir no tempo certo. Negócio que nós não vemos tudo, mas Deus está vigilante em todas as coisas. E Ele estava vigilante sobre o sangue inocente de Abel. E nós vemos que isso trouxe para Caim um peso terrível, porque disse, a partir de agora você é um errante na terra. E qualquer um, que já dos meus irmãos aqui que nasceu, do povo que já está feito aqui, que descobriu a história, ou que vier nascer, que a Bíblia não dá todos os detalhes, mas pelo contexto aqui, e se nós continuarmos lendo, nós já saberemos que tem mais pessoas, além de Adão e Eva, Caim e Abel aqui na terra, nesse período. Porque ele fica preocupado, se mais pessoas vão ter contato com ele. Ou seja, Adão e Eva já tinham tido outros filhos. E Deus fala, você está amaldiçoado, porém, eu vou colocar sobre você uma marca, para que ninguém te faça mal. Mas enfim, eu não quero falar disso aqui agora, nesse sentido que eu falei aqui por último. Eu quero dizer que, por causa da irresponsabilidade de Caim, ao não ouvir a voz de Deus, ele trouxe sobre a sua vida um peso terrível. E amados, você tem que entender que não é porque Deus te ama, que Jesus Cristo foi entregue no seu lugar, que agora que você é batizado, passou pelas águas, vem sempre no domingo, tem ceia, que você não tem que ficar ligado. A Bíblia nos chama para vigiar e orar, não é verdade? Vigie, ore, para que não entreis em tentação. Nós temos uma responsabilidade, e queridos, a nossa responsabilidade, Deus é tão bom que enviou o seu Filho amado, com seu Espírito para nos auxiliar, para nos capacitar, para nos ajudar, mas ainda assim nós temos uma responsabilidade. E qual é a responsabilidade? Nos sujeitar à vontade de Deus. Tiago capítulo 4, versículo 7, logo no início, para nós resistirmos, para nós vencermos o inimigo, aquilo que tenta nos destruir, a primeira coisa é, sujeitai-vos, pois, a Deus. Queridos, você não vai conseguir resistir o inimigo, você não vai conseguir resistir o adversário, o acusador, aquilo que vem para tirar o seu sossego, tirar o projeto, se você não se sujeitar a Deus. Sujeitar a Deus, e sujeitar a Deus não é só você dizer, Senhor, eu estou sujeito a Ti. Se sujeitar a Deus é você ouvir, crer e botar em prática aquilo que você tem crido. É você ouvir a voz de Deus e andar na direção que Ele está falando para você seguir. Isso é se sujeitar. Sujeitar é como eu olhar para o Vitor ali e falar, Vitor, por favor, sobe aqui e toca o teclado. E aí ele vem e faz. Mas de repente ele fala, não quer saber de uma coisa? Eu vou tocar a bateria. Aí eu queria um fundo musical aqui, ele começa a fazer ali uma batuca, um samba. Não sujeitou, atrapalhou, não entendeu o propósito. Tem pessoas que estão desse jeito. Deus tem falado, meu filho, faz isso. A palavra de Deus está claro o que ele tem que fazer, como ele deve agir, qual é a vontade, qual é o sonho, qual é o projeto de Deus para a vida dele. E ele fala, não, eu acho que Deus está equivocado, eu acho que não é bem assim. Esse dia eu estava escutando um pregador, um cara de boné, eu até mostrei para a Alice, só que depois eu fui vendo o contexto, vendo o estilo dele, os amigos dele, falei, não, agora eu já entendi. Mas no começo eu até achei que era o pastor Lipão, pareceu, mas não era não, graças a Deus. E o cara falou o seguinte, rapaz, você sabia que Jesus um dia colocou a mão na cabeça, falei, fiz o que não devia, errei. Aquela passagem da mulher
Fenícia. Quando ele fala, vim somente para as ovelhas perdidas da casa de Israel. E de repente a mulher fala, até eu sendo aqui, Sírio Fenícia, preciso de ti. Não é bom pegar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Mas mesmo os cachorrinhos comem das migalhas que caem na mesa do seu Senhor. Aí Jesus nessa hora botou a mão na cabeça e falou, errei. Falei, meu Deus. No entendimento dele, Jesus errou. Eu não achei essa parte na Bíblia que Jesus põe a mão na testa e fala, errei. Aprendi com a mulher me deu uma lição. E gente do céu, tem pessoas que querem olhar para a palavra de Deus e contextualizar do jeito que ele acha que deve ser, porque ele é tão falho, ele é tão lenhado, que quer dizer que Deus também é falho, que Deus também é falho, que Deus erra. Queridos, se Deus erra, Deus não é Deus. Onde está na Bíblia que ele errou? Tem a parte lá que Deus fala, me arrependi de ter criado o homem. Mas não é esse sentido, o contexto, que ele errou no sentido, errei. Porque se ele acha que errou, ele tinha acabado com o ser humano tudo ali mesmo. Mas nós vemos que ele deixou Noé. Deus sempre tem o seu projeto. Queridos, Deus nunca falha. Amém? Ele não erra, ele sabe todas as coisas. Atributos que tornam Deus sendo Deus, é algo que nós não temos, nem os anjos, nem o diabo, e nem ser nenhum, que é onipotência, onipresença e onisciência. Ele está em todos os lugares, ele sabe todas as coisas e tem todo o poder. Amém? O diabo é muito forte, o diabo é poderoso, o diabo faz isso, aquilo, outro. Mas nós vemos na Bíblia que Deus vai vencer ele com um sopro da sua boca. Mas que guerra é essa? Tempo atrás eu li um livro que dizia o seguinte: eu sou crente, oro tudo mais, mas um dia eu estava sentindo minha casa bagunçando todinha. Minha família estava se acabando. Aí eu descobri que tinha um ponto de contato de frente ao meu muro. Alguém fez um desenho lá e aquilo estava infringindo. Os espíritos ali estavam destruindo a minha casa. Queridos, onde tem isso na Bíblia? Se você é cheio do Espírito Santo, a Bíblia diz que maior é o que está em nós do que está no mundo. E se alguém, que é um feiticeiro, qualquer coisa, faz um desenho, e aquilo começa a influenciar a sua vida, que espírito está dentro de você? Porque esse é o Espírito de Deus, queridos, ele não pode te afetar. Tanto é que a Bíblia diz o seguinte, que o diabo fica ao nosso derredor, porque ao nosso redor está o anjo do Senhor. Tenha cuidado com aquilo que você escuta, ou de pessoas que se cercam até você, para você não ficar com cabeção, com profetada, com coisas aí que as pessoas vêm do mundo, trazendo coisas para dentro da igreja, coisas de feitiçaria, e fica misturando uma coisa com a outra. Queridos, Deus é soberano e é poderoso. Quando você fala o nome de Jesus, tudo cai por terra que vem do mal. Está me entendendo? Então não tema, pois maior é Deus que está contigo do que as coisas que estão lá no mundo. Dito isso, vamos continuar aqui a mensagem, amém? Falo isso porque às vezes chega algumas coisas no meu ouvido aqui, que eu fico pensando, meu Deus, onde é que eles estão ouvindo esse evangelho? Eu estou igual o Paulo, tem hora, tenho que começar a fazer igual o Paulo. Queridos, se vocês estão escutando um evangelho, que não está escutando aqui com o pastor Samuel, liga não, viu? Ou então pergunta para mim, primeiro, antes de você ficar com cabeção. Se Samuel não crê, então não vai nessa não. Ou então me dá uma base bíblica muito forte, que é desse jeito. Se não me dá uma base bíblica, continue crendo do jeito que a gente está pregando aqui em nome de Jesus. Porque eu te dou muito mais base bíblica da forma como eu tenho pregado e crido. E você vai crescer em Deus em nome de Jesus. Amém? E isso aqui, sim, o que eu estou pregando aqui é o que vai trazer transformação ou não na sua vida. Amém? A responsabilidade nossa para com as coisas de Deus. A responsabilidade nossa com a nossa vida espiritual. Isso sim é o que pode destruir ou pode fazer a sua vida melhorar.
Tá bom? Ah, minha vida está ruim porque o pastor não. Espera um pouquinho. Qual é a sua responsabilidade? Como é que você tem levado a sua vida? Veja, Caim foi advertido e endureceu o coração. E nós vemos o mal acontecendo na vida dele. Por quê? Está faltando da nossa parte nós nos responsabilizarmos. E queridos, há várias passagens bíblicas que mostram que o homem, ele está ali conectado, o ouvido dele tem que estar conectado com a vontade de Deus. Gênesis capítulo 3, versículo 11, Deuteronômio capítulo 30, versículo 19, Josué capítulo 24, Mateus versículo 23. Em Gênesis capítulo 3 que eu citei, fala de Adão e Eva. Em Deuteronômio fala ali quando Deus falou, escolhe hoje a vida ou a morte. Em Josué capítulo 24, versículo 15, Josué mesmo fala, eu e minha casa serviremos ao Senhor. E vocês, agora escolha como é que vai ser a sua vida. Mateus capítulo 23, versículo número 37, Jesus fala, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja aqueles que são enviados. Quantas vezes eu vos quis ajuntar, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das suas asas, e vocês não quisestes. Por causa disso, a sua casa ficará deserta, até que vocês venham dizer, bendito é o que vem em nome do Senhor. Veja, nós temos responsabilidade com relação àquilo que nós cremos, aquilo que nós recebemos de Deus. A partir do momento que você tem Cristo no seu coração, tem uma caminhada. Veja, quando Jesus fala da porta estreita, Ele também fala do caminho. Às vezes nós falamos, a porta é estreita, a porta larga, mas esquecemos que no mesmo texto ele fala também do caminho. Porta é a entrada a um caminho, e neste caminho, nessa caminhada cristã, como diz a música lá, né, do milionário José Rico, nessa longa estrada da vida, tem uns que é mais curto do que outro, né? Você tem uma responsabilidade com a sua vida cristã. A partir do momento que você tem uma vida espiritual, você tem que se alimentar. A partir do momento que você tem uma vida espiritual, você tem que beber, assim como é na sua vida física. Crente que não ora, crente que não lê a Bíblia, crente que não tem comunhão com os irmãos, querido, se enfraquece. Um dos primeiros sinais que alguma coisa não está bem na vida de alguém é quando ele para de orar, quando ele para de ler a Bíblia, quando ele para de vir aos cultos, quando ele para de se entrosar, de marcar reunião, vamos fazer um churrasco na casa do irmão, e tem aquele momento, queridos, isso é um sinal de alerta, porque a Bíblia diz, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em unidade. Amém? Unidade. E como responsáveis, no sentido, eu estou escutando, eu não sou mais uma criança, eu sei o que devo fazer, então eu estou escutando, tenho que crer e aplicar, porque eu sou um responsável. Deus, Ele está fazendo o trabalho dEle, que é levando a sua palavra. Deus está fazendo o trabalho dEle, que é enviando o seu Espírito. Agora eu não vou resistir, eu vou me entregar. Se ouvir a voz do Senhor teu Deus, não endureça o seu coração. Mas eu vou me entregar, eu vou me deleitar na sua presença. Queridos, isso é muito importante. Sabe por que tem muitas pessoas que têm dificuldade em se aprofundar no conhecimento de Deus? Porque está faltando ter prazer na presença dEle. E se você não está tendo prazer na presença dEle, nós temos que nos ligar e falar o seguinte, espera um pouquinho, o problema não está em Deus, está comigo, que não estou aprendendo a desfrutar dEle. Amém? Queridos, essa semana eu escutei um pregador que ele disse algo que eu nunca tinha ouvido, eu achei interessante. Ele quis dizer mais ou menos o seguinte, sabe por que o diabo tem raiva da gente? Porque ele conhece Deus de uma maneira que nós não conhecemos. Quando ele vê a beleza, a grandeza de Deus e nos vê, ele nos odeia. Eu fiquei assim, gente, não tão pela frase, mas que o diabo conhece a Deus. E
Quantas pessoas não procuram conhecer a Deus? Queridos, nós temos que ter o prazer de estar em Deus. O seu filho foi entregue. Então, quando eu escuto a voz de Deus, isso aqui é algo tremendo. A palavra de Deus tem que fazer um sentido e eu me deleitar e entender que eu tenho um Deus que me ama e quer o meu bem. Amém? Ele quer o meu bem. Ele quer que eu cresça. Ele quer ver eu ali, crescendo mais e mais e mais. Só que eu preciso abrir os meus ouvidos para a voz dele e fechar para as inferências do inimigo. Eu vou falar aqui agora uma coisa interessante para você. Capítulo 3 aqui de Gênesis. Nós estamos no livro de Gênesis. O boró todo começou um capítulo antes, aqui de Caim e Abel. Lá em Gênesis, no capítulo 3, versículo de número 4, diz assim: então disse a serpente à mulher: certamente não morrereis, porque sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Escuta o que eu vou te falar aqui agora. Deus tinha criado o homem e colocou ele para ser lavrador ali no jardim do Éden, um jardineiro. E ali no meio do jardim ele colocou árvores, sendo que a árvore da vida estava ali. Essa não tinha sido proibida para o ser humano. Só que ele disse: da árvore do conhecimento do bem e do mal não comereis, porque certamente vocês vão morrer. O que Deus tinha dito a eles? De todas as árvores podem comer, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Foi ou não foi? Quem disse isso? Deus. Deus disse isso para Adão. Adão falou isso para Eva, nós vemos aqui. E aí no capítulo que nós acabamos de ler, chega a serpente. Esses dias até minha filha perguntou para mim: pai, a serpente fala? Eu falei: meu filho, fala não fala não, mas o diabo fala, entrou numa. Só que essa serpente, eu quero que você entenda. Lá em Apocalipse, capítulo de número 12, versículo de número 9, não era bem uma serpente igual nós achamos que é aqui na terra. Nós vemos que ele é a antiga serpente, o dragão. Na verdade é como um dragão, amém? Que é o diabo na época. E ali ele conversou com a mulher. Só que a minha filha até perguntou: mas Eva não se assustou? Foi a minha filha? Eles eram inocentes, nem sabia que estava nu. Entendeu? Então, um cachorro, uma serpente, alguma coisa falar, eles não tinham malícia. Mas falou com Eva, o fato é esse. E ela disse o seguinte para Eva, a serpente: olha, Deus não disse para vocês não comerem aqui das árvores, não foi? Ela, realmente, disse para a gente não comer. E ela acrescentou: e nem tocar. Deus não disse para não tocar, para não comer. Mas enfim, a serpente fala: certamente isso não vai acontecer. Vocês não vão morrer não. Vocês vão ser como Deus, conhecedores do bem e do mal. O problema do ser humano foi que ele escutou a mentira ao invés da verdade. Sabe disso? A mentira. Por isso que Jesus, quando está confrontando ali os judeus, ele fala o seguinte: vocês não têm por pai, não é Abraão. O pai de vocês é o diabo, que é o pai da mentira. Porque tudo começou com um engano, tudo começou com a mentira. E é por isso que Jesus, no seu ministério aqui terreno, ele vem falar sempre sobre a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ele está conversando com Pilatos e Pilatos pergunta para ele: o que é esse raio dessa verdade que você tanto fala? Porque Jesus está falando o seguinte: o ser humano vai ser livre da queda, vai ser livre das consequências da queda, porque eu estou aqui para resgatar vocês. É quando vocês deixarem a mentira e conhecer a verdade. Está me entendendo? Queridos, os nossos caminhos são mentirosos. Se você falar eu me conheço, você está mentindo. Quantas vezes a gente faz promessa e não cumpre? Quantos aqui, toda segunda-feira está começando uma academia?
Quantos aqui, toda segunda-feira está começando um regime? Quantos aqui, toda segunda está começando, vou acordar cedo, vou ler um livro, vou comer alface, vou pedalar? Quantos? A partir de hoje eu vou ser mais calmo. Menino, sai daqui de perto de mim. Queridos, nem nós mesmos nos conhecemos. Quantas pessoas sobem no altar, faz votos e fala tanta abobrinha lá e não cumpre nada, tem nem um mês, não cumpre nada daquilo. Nós, seres humanos, somos enganados por nós mesmos. A Bíblia mesmo diz: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, quem o conhecerá? Aí a Bíblia diz: eu, Senhor, eu conheço e esquadrinho os corações. É por isso que você não pode confiar na sua vontade, porque a vontade de Deus te protege até de você mesmo. Está me entendendo? Queridos, Deus é maravilhoso. E é por isso que você tem que escutar a voz de Deus, porque a voz de Deus é a voz que nos livra dos problemas e nos traz para perto dele. É por isso que nós temos que conhecer a verdade e viver. Agora, nesses últimos minutos aqui da minha pregação, eu quero trazer à luz, quando eu estou falando a palavra de Deus e a responsabilidade humana, nós conhecemos muito bem quais são as consequências quando nós não obedecemos à voz de Deus. Quando nós não criamos uma responsabilidade em dizer: eu vou aplicar a palavra de Deus na minha vida. Nós temos Cristo. Eu quero deixar essa luz para você. Nós temos Cristo, que é a fonte de verdade. Amém? Que é a fonte de justiça. Abra a sua Bíblia lá em Apocalipse capítulo 12. Olha que coisa maravilhosa. Nós estávamos em Gênesis, agora a gente vai lá para Apocalipse. Querido, se você está começando a ler a Bíblia agora, está muito fácil para você assistir esses livros, viu? É o primeiro e o último. Apocalipse capítulo 12, versículo de número 11. Apocalipse capítulo 12. Vamos ler aqui no versículo 9, começando pelo 9, que eu acabei de citar um pouquinho sobre o dragão, para você ver que eu estou falando que esse pastor, que eu citei agora do bonezinho, ele falou que não existia serpente lá no Éden não, viu? Ah, não, ele disse que tinha serpente, mas quem disse que era o diabo? Na verdade, é uma aimã. Queridos, o que eu estou querendo dizer com isso? Não escuta tudo que você escuta na internet, não. Crê em tudo que você vê na internet, não, viu? Internet tem coisa boa? Tem, mas tem muita abobrinha. Muita abobrinha. Se ele lesse a Bíblia, ele diz que é pastor, viu? Se lesse a Bíblia, ele veria o que está escrito aqui nesse versículo de número 9. Já que ele diz que a serpente que estava lá não era o diabo. Ele diz claramente: a serpente que estava lá não era o diabo. Olha o versículo 9 aqui do capítulo 12 de Apocalipse. O que diz? E foi-se precipitado o grande dragão, a antiga serpente chamada do quê? Quem era a serpente que estava lá no Éden? Se algum ateu falar para você: serpente não fala, porque não era qualquer serpente, era o diabo. Está entendendo? O diabo e Satanás. Deixa dois bem claro, para você não ter engano. O diabo e Satanás, que é o acusador e o adversário, que engana todo mundo. O que ele fez lá no começo? Enganou. Estou falando, a palavra de Deus é a verdade, e a nossa responsabilidade é andar na verdade. Está me entendendo? A responsabilidade humana: eu vou ouvir a voz de Deus e não vou sair dela, porque até o meu coração é enganoso, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. E ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada a esta salvação, e a força, e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador dos nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus os acusava dia e noite. Versículo 11: e eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram a sua vida até
a morte. Queridos, como nós vamos vencer a mentira? Como nós vamos vencer os enganos? Vivendo, crendo no Evangelho, na verdade, na palavra que sai da boca de Deus. Amém? Queridos, é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela nos conduz para vivermos uma vida genuína. Pastor, eu quero viver, saber o padrão da palavra, de uma vida genuína para agradar a vontade de Deus, porque eu sei que eu sou de Deus. Eu fui criado para a glória de Deus, então eu quero servir, eu quero demonstrar para Deus o quanto eu amo, o quanto eu sou devoto, o quanto eu quero me render a Ele, colocar a minha vida como um sacrifício vivo de louvor e adoração a Ele. Queridos, é viver conforme aquilo revelado na palavra de Deus. Está me entendendo? Hebreus capítulo de número 4, versículo 12, não precisa abrir, a Bíblia diz o seguinte: porque a palavra de Deus é viva. A palavra de Deus é o quê? Viva. Vivo significa então que traz vida, e é eficaz, ou seja, produz um efeito. Ela tem eficácia, aquilo que tem que acontecer, o resultado esperado vai acontecer. Ela é eficaz e mais penetrante de qualquer espada de dois gumes, ou seja, de um lado e do outro. Penetra na divisão da alma e do espírito, ou seja, ela conhece, ela vai naquilo que é mais profundo, até que você nem conhece, está invisível na sua vida. Ou você já viu a sua alma, ou já viu o seu espírito. Das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Queridos, isso aqui é tremendo. Às vezes meu coração está querendo me direcionar para um determinado momento, e aí a palavra de Deus fala: espera um pouquinho, olha aqui, você está vendo aqui como é que seu coração está te colocando num momento de problema para a sua vida, que vai te prejudicar. Está vendo aqui, ó, a palavra de Deus te direcionando para te mostrar aqui, ó, qual é o caminho, qual é a direção correta. Está vendo aqui a palavra de Deus te expondo as suas fraquezas. Queridos, a palavra de Deus também nos expõe. Nós só vamos corrigir as nossas fraquezas quando nós conhecemos elas. Não é verdade? É verdade. A palavra de Deus vem e mostra: opa, aqui está a minha falha, aqui está a minha fraqueza, aqui está a minha consciência, aqui está aquilo que eu tenho que ficar mais atento, vigiar. Então eu vou me submeter a Deus. Não se esqueça, submeter a Deus. Quando nós nos submetemos a Deus, o engano sai, o inimigo cai por terra e a vitória é nossa. Amém? Agora muitos ficam tentando, só é a oração do pastor que vai fazer a diferença. Pode orar. A oração do irmão fulano que vai fazer, pode orar, bem, ajuda. Mas a grande responsabilidade está na sua vida, daquilo que é para você. Amém? O pastor não vai ler a Bíblia para você. Você vem aqui, vai escutar eu pregando. Eu já li a Bíblia muitas vezes, mas você também tem que ler na sua casa, todos os dias. Todos os dias você tem que chegar e falar: Deus, eu estou aqui relembrando das tuas palavras, relembrando das suas promessas, relembrando da nossa aliança. Às vezes nós nos lembramos de tanta coisa, mas cadê a aliança que Deus tem contigo? Você sabia que há uma ordem para o povo de Israel, que pelo menos a cada 7 anos, a palavra, a Bíblia, a Torá tem que ser lida e relida ali, para que eles não se esqueçam da aliança? Qual a aliança que Deus tem contigo? Quais são os sonhos, os projetos? Queridos, não se esqueça, a palavra de Deus, ela é um alimento, e assim como o alimento, todos os dias você tem que ir até Ele e se alimentar dele, senão você vai esmurecer, senão você vai enfraquecer, senão você vai decair. E por último aqui,
Salmo capítulo de número 119, versículo de número 11. Olha que coisa linda. Salmo 119, versículo 11. Diz assim: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Bendito és tu, ó Senhor, ensina-me os teus estatutos. Com meus lábios declarei todos os juízos da tua boca. Folgo mais com o caminho dos teus testemunhos do que com todas as riquezas. Em teus preceitos meditarei e olharei para os teus caminhos. Alegrar-me-ei nos teus estatutos e não me esquecerei da tua palavra. Tem uma tradução que diz o seguinte: me alegro na tua verdade. Me alegro na tua verdade e não me esqueço da tua palavra. Em outra tradução diz, em teus preceitos, na tua palavra, eu tenho prazer. Veja, se você quer ter uma vida, e vida em abundância, porque a palavra de Deus diz, em João capítulo 10, versículo 10, na parte B, que Jesus veio para nos dar vida, e vida em... Se você quer receber isso de Deus, a primeira coisa que você tem que fazer é o seguinte: eu vou guardar a palavra de Deus no meu coração. E não só guardar, eu vou viver com prazer a vontade de Deus. Mas para viver a vontade de Deus, eu quero concluir dizendo isso. Você só vai conseguir ter prazer na palavra de Deus quando você conhecer o quão grande é Deus. Amém? Queridos, você só sente firmeza em algo quando você conhece o que está atrás de você, o que aquilo está representando. É ou não é? Não é verdade? Quando nós conhecemos Deus, e quando eu vou conhecendo Deus, eu lembro a primeira vez que eu li o livro de Jó, e quando chegou naquela parte que Deus se revela a Jó, e ele começa falando: onde estava tu quando eu criei os céus, quando eu criei os fundamentos da terra? Você sabe me dizer a dimensão dessas coisas? E aí o Espírito Santo me deu uma revelação tremenda, e eu comecei a ver o tamanho de Deus. Deus me revelou a palavra de uma maneira tão grande, que eu comecei a me deleitar em Deus a partir dali. E eu lembro que eu comecei a fazer um jejum. Eu quero fazer um jejum para matar a minha carne, para me destruir mesmo. Eu quero entrar no mundo sobrenatural. E tem gente que todas as vezes me pergunta: pastor, você já viu anjo? E eu falei: queridos, eu não estava procurando ver anjo. Eu fiz um propósito de conhecer Deus, mas eu entrei tão profundo no sobrenatural que eu vi. Eu estava orando no meu quarto, na casa lá da minha mãe, eu era solteira ainda. A Suzana estava com uma amiga lá numa sala, acho que ela lembra disso, não sei se lembra. E eu saí assim, quando ela passou lá, eu vi o anjo. O que é isso? Está passando aqui algo aqui atrás aqui da casa. 2 seres. Estava tão mergulhado no Espírito. Até que eu falei um dia aqui, eu estava orando, e eu estava escutando alguém sussurrando, parecendo no meu ouvido, um gemido, uma coisa. Eu orando e alguém orando junto comigo. Estava escutando até o Espírito Santo intercedendo. Porque o mundo sobrenatural existe. Mas basta você se aprofundar em Deus. Queridos, o Deus que nós servimos, Ele é vivo. E você tem que ter desejos em ter experiências com Deus. Experiências sobrenaturais. Em você colocar a mão sobre o enfermo e ele ser curado. Em você ouvir a voz de Deus. Em você estar lendo a Bíblia, ou você estar aqui no culto e de repente você sentir o toque como sendo algo que você fala: meu Deus, o que é isso? É algo sobrenatural. Eu estava até acho que foi no Movimento Recomeçar, eu estava dando um testemunho, que antes mesmo de eu passar pelo encontro, eu já estava começando a querer me entregar para Deus mesmo. Eu tenho conhecimento de Deus, mas não estou vivendo na sua vontade. Quero, Senhor, me consertar, não estou aguentando mais essa vida que estou vivendo.
eu estou bagunçando, eu estou fazendo coisa errada, eu estou andando com amizade errada, está tudo errado, eu sei o que é o certo, mas eu estou optando em viver no errado. Até que um dia eu cansei, aí tinha uma vigília na igreja, não sei quanto tempo que eu não ia numa vigília. E as vigílias daquela época não tinha som, era a luz ligada, a igrejinha pequena, o povo mais tradicional. E ali eu lembro que eu ajoelhei na cadeira e falei, Deus, eu quero fazer a minha oração. Vou fazer a minha oração. Todo mundo aqui me conhece como Samuel Rebelde. Estou rebelde aqui na igreja, que uma vez o meu pai me chamou aqui, eu cheguei atrasado no culto, ele mandou todo mundo bater palma para mim que eu cheguei atrasado no culto. Você lembra disso, né, Vitão? Quando chegou no final do culto, era até uma escola bíblica dominical. Falei, é só comigo, né? Que manda bater palma? Fulano e fulano chegou atrasado. Ninguém bateu palma, não. Eu comecei a chutar as cadeiras da igreja, queridos. Foi cadeira voando, bicudo com telado. Eu lembro que um rapaz pegou, o baixista na época, me levou para um canto, e eu comecei a chorar, e eu nunca mais volto nessa igreja. E comecei a xingar. Eu lembro que fui passar o Demarinho, aí chegou lá, acho que era aniversário do meu pai, alguma coisa assim. Aí todo mundo se reuniu para orar, e foi aquele momento de perdão, Gente, eu era trabalhoso. E Deus me salvou. Deus me salvou. Não desista dos seus filhos. Não sabe o filho que eu fui com minha mãe. Mas Deus está aqui, ó. Só que eu lembro que chegou um momento que eu não estava aguentando mais. Que eu sabia qual era a verdade. Estava entrando já em sintonia, não conseguia dormir, não conseguia comer direito. E eu fui para essa vigília. E lá eu ajoelhei, tinha umas 4, 5 pessoas. Eu não lembro se minha mãe estava, acho que minha mãe estava nessa vigília. E eu comecei a baixar lá, falei, Deus, tem tempo que eu não oro direito, mas eu vou abrir aqui. E eu comecei a falar com as minhas palavras. Eu não vou falar aqui, lá no Recomeçar eu falei mais aberto, que era mais para jovens. Mas eu falei de uma maneira mais aberta, como estava a minha vida, as coisas que eu estava fazendo. E quando eu comecei a falar, eu fui vendo o engano que eu estava vivendo. E eu comecei a sentir uma dor. E quando eu vi, eu comecei a gritar, e eu não conseguia abrir os meus olhos, de tanto que eu estava chorando. E eu sentia um fogo sobre mim. E quando eu vi, eu caí no chão, e comecei a derrubar as cadeiras agora, mas não de raiva, mas porque eu estava rolando, sentindo uma dor. Eu virava, eu só sentia as cadeiras batendo em mim assim, e meu Deus, que é a coisa que está acontecendo. E quando eu levantei daqui, eu falei, gente, o que aconteceu comigo? Mas eu sentia a presença de Deus me envolvendo. E eu falei, a verdade está dentro de mim. E não adianta, eu estou me afastando da verdade, é por isso que eu estou sofrendo. Eu tenho uma responsabilidade, que é colocar a minha vida no caminho que Deus tem para mim. Deus está me apontando o caminho. Agora eu tenho a minha responsabilidade a colocar a minha fé, a minha vida no projeto de Deus. Amém? Queridos, que Deus abençoe a sua vida. E que você tenha essa responsabilidade. Nunca pare de orar. Nunca pare de ler a Bíblia. Não deixe a comunhão. E se você está vendo que você está enfraquecendo em algum lugar, não faça igual a irmãzinha que eu citei, que ela estava esperando que um anjo do céu descesse e revelasse para nós que ela estava com problema. Peça ajuda. Que nós vamos orar. Nós vamos te abençoar. E em nome de Jesus, a sua vida vai ser abençoada de tal maneira que você vai estar falando, Deus é poderoso e Ele agiu e intercedeu ao meu favor. Amém? Que a palavra de Deus te conduza na verdade e essa verdade te dê vitórias em todas as áreas da sua vida, em nome de Jesus. Um forte aplauso ao Senhor. Amém? E vamos nos colocar de pé.